Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 1º de novembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira nós vamos falar das vitórias do rei. E aí tem aqui uma pegadinha nesse título, né? Porque o rei aí, apesar de estarmos falando de Davi, o rei não é o rei Davi, certamente. Bom, vamos basear a nossa conversa de hoje na maratona bíblica que temos feito. Hoje vamos falar de 1 Crônicas, capítulo 18 e 19, e também dos Salmos 143. Mas vou focar em 1 Crônicas 18 e 19, e eu quero destacar aqui um versículo, porque ele vai dar então base para a nossa conversa nesta manhã. 1 Crônicas 18, versículo 12 e 13 diz assim: Absai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Bom, essa sessão agora, os próximos capítulos, até o final do capítulo 20, vai tratar das várias vitórias militares de Davi. Essas vitórias militares e também políticas, elas contribuíram para o cumprimento da comissão de Davi e também da comissão de Salomão. Lembra que desde ontem eu estou usando aí esse termo comissão ou vocação ou propósito, né? Mas estou usando o termo comissão porque é um termo que a Bíblia usa. Mas hoje as pessoas têm falado sobre cumprir propósito, né? Então, o que acontece aqui é que Davi e Salomão, eles tinham comissões, propósitos distintos. E as vitórias de Davi, elas foram fundamentais, especialmente no campo político. As vitórias dele foram essenciais depois para Salomão construir o templo. Nós sabemos o quanto foi facilitada a vida de Salomão na hora de construir o templo, porque Davi de fato tinha acumulado não só muita riqueza, mas várias alianças e vários reinos eram sujeitos a Davi, o que também trazia recursos e até muitos recursos financeiros mesmos para que Davi pudesse então, para que Salomão pudesse então construir o templo. Essas vitórias de Davi pavimentaram o caminho que Salomão percorreu depois na construção do templo. Bom, o que essas vitórias representaram? Como o texto diz, Deus dava vitória a Davi aonde ele ia. Primeiro, essas vitórias de Davi representaram o estabelecimento da segurança política e financeira para a construção do templo. As várias vitórias de Davi deram para Salomão os subsídios necessários para os seus dias. Como eu disse, todas essas vitórias, eles prepararam o caminho, eles pavimentaram o caminho para que Davi depois, para Salomão depois, sempre vou confundir os dois, eu vou ter que ficar bipoliciando aqui. Mas enfim, todas essas vitórias de Davi, elas foram fundamentais para que depois Salomão então tivesse as condições para construir o templo. Agora, quando a gente fala sobre isso, alguém que tem vitórias para que o outro possa então usufruir dessas vitórias, isso nos chama bastante atenção. E quando nós falamos do comissionamento de Deus, e aí volta a dizer, a palavra comissionamento aqui está ligada à vocação, a propósito, mas quando falamos de comissionamento de Deus, nós precisamos nos lembrar de dois aspectos importantes em relação à comissão. Ao olhar as Escrituras, ao ler as Escrituras com cuidado, nós vamos perceber que todos os que estão em Cristo, eles estão vivendo a sua comissão. Então, o que eu afirmo aqui, e óbvio, olhando para as Escrituras, é que Deus, quando chama os eleitos à salvação, Deus
quando salva indivíduos pela sua graça, pelo seu poder, através da fé revelada nas Escrituras. Quando Deus faz isso, a partir do momento que ele salva o crente, naquele momento, esse crente já está dentro da comissão e do propósito de Deus. Não faz muito sentido Deus salvar o indivíduo e depois deixá-lo à própria sorte. Não é isso que nós encontramos na Bíblia. O que nós encontramos na Bíblia é um Deus que de ponta a ponta vai cumprir o seu propósito e a sua vontade. Desde o propósito de salvação até o propósito final de conclusão. Então por isso Paulo podia afirmar, em todas as coisas somos mais que vencedores. Por que Paulo poderia afirmar isso? Será que ele era vidente? Ou ele estava apenas dizendo uma palavra profética? Estava jogando uma palavra ao léu ali, estava jogando uma palavra para o alto, e aí quem pegasse e tomasse posse dessa palavra viveria isso? Não, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está afirmando é, somos mais do que vencedores por um motivo simples. E aí volto para o texto de Romanos de novo. Aquele que predestinou também chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. Paulo está dizendo, olha, o Deus que chama, o Deus que comissiona, é o mesmo Deus que vai levar a cabo. Então o crente, ele não precisa buscar de Deus o seu propósito, porque ele já está vivendo o seu propósito. Deus já o comissionou a partir do momento que o salvou, a não ser que não esteja em Cristo, a não ser que ele não seja salvo. Aí é uma outra questão. Mas os salvos estão vivendo o propósito. Então, eu me lembro de uma certa vez de um pregador até bem intencionado, e ele disse que muitas vezes a sua falta de saciedade, de prazer, é porque você está desencaixado do propósito. Isso não faz o mínimo sentido do ponto de vista bíblico. Biblicamente falando, todos os que estão em Cristo estão encaixados dentro do plano de Deus. Talvez o que falta de saciedade para os indivíduos é porque eles estão envolvidos em ações que não tem Deus como centro. Então ele vai acabar fazendo coisas, mas como Deus não é o centro da vida dele, aquilo não vai trazer saciedade. Mas o propósito dele certamente é o propósito de Deus. Então, primeira coisa quando falamos de comissionamento é todos que estão em Cristo já estão vivendo a sua comissão. Segundo, tudo tem sentido, mesmo quando não faz sentido. Tudo tem sentido, mesmo quando não faz sentido. O comissionamento de Deus não é um jogo aleatório, não é uma construção aleatória. As coisas fazem sentido mesmo quando elas estão meio perdidas. E eu me lembro de uma oportunidade na minha vida, onde depois de muitos anos trabalhar numa empresa, né, eu era dono dessa empresa, chegou no momento em que era preciso fechar aquela empresa, né? Ela não ia para frente e tudo mais. E aí eu fiquei falando com Deus, meu Deus, isso não faz sentido, isso não faz sentido. E essa palavra ficou ali, né, essa expressão, aliás, ficou ali na minha cabeça, assim, por dias talvez, né? Isso não faz sentido. Depois de tantos anos trabalhando e ali ouvindo promessas de Deus, né? Agora a coisa acabou, isso não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Essa expressão ficava sempre ali na minha mente. E aí um dia no devocional, né, meu devocional normal, isso há muitos anos atrás, não era dessa maneira, eu fui então ler sobre a crucificação. E aí uma das coisas que eu reparei na crucificação é que ela não faz sentido. E aí depois fui estudar um pouco sobre isso, fui despertado. O próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, né, que a cruz, ela é loucura para os que se perdem. É sabedoria, poder de Deus para os que são salvos, mas é loucura para os que se perdem. E aí aquilo foi então uma grande luz ao meu coração, porque era como se Deus estivesse dizendo, olha, nem sempre as coisas vão fazer sentido mesmo, mas eu estou no controle e os comissionados, eles sabem disso. Bom, o que representou as vitórias de Davi? Primeiro, estabeleceu a segurança política e financeira para a construção do templo. Segundo, desqualificou Davi para a construção em virtude de suas muitas guerras. Davi cumpriu parte da sua comissão, mas ao cumprir parte da sua comissão, isso desqualificou para participar do resto. Olha só que loucura!
Davi, ele cumpriu a sua parte, que era preparar o terreno. Mas quando ele cumpre a parte dele, o que ele fez desqualificou ele para cumprir o resto. E isso é extremamente simbólico, porque muitas vezes nós também vamos passar por isso. Muitas vezes vamos construir parte de um cenário que não vai fazer parte do cenário como um todo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes vamos ter parte ali na comissão no plano de Deus, mas essa parte ela é limitada. E isso é muito importante quando nós recebemos negativas, quando nós recebemos algum não, né? E aí a pergunta que surge é: você aceita bem quando é rejeitado? E a rejeição pode acontecer em vários aspectos. Davi foi rejeitado aqui pelo próprio Deus. Deus disse: ó, você vai trabalhar aqui, mas não vai aqui. Como é a nossa reação quando somos rejeitados? Rejeitados pelo pai, mãe, amigos, e talvez aquelas rejeições mais do dia a dia, né? Quando somos rejeitados de um grupinho de conversa. Tem algumas pessoas conversando e eles não nos chamam para uma conversa. Por exemplo, estou tentando aqui encontrar aí exemplos para essa rejeição, mas você sabe do que eu estou falando. Qual é a nossa reação quando lidamos com a rejeição? A rejeição, e aí eu estou falando de níveis altíssimos de rejeição, como dos pais, por exemplo. Há níveis mais simples, como dos amigos. Mas a rejeição só pode ser devidamente tratada à luz da nossa aceitação de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós só conseguimos tratar a rejeição de fato quando entendermos que somos plenamente aceitos por Deus em Jesus. Se em algum momento a doutrina da adoção, do fato de que Deus nos adota, nos aceita, a doutrina da justificação pela fé, em algum momento essa doutrina perdeu o poder ou valor na nossa vida, isso vai produzir efeitos muito graves contrários. Davi literalmente foi rejeitado por Deus. Deus disse: olha, você é bom, vai vencer muita coisa, mas não vai fazer tudo. Isso também nos dá a oportunidade de não sermos orgulhosos, de achar que nós fazemos tudo. Nem sempre. Às vezes outras pessoas vão contribuir muito bem, cada um com seu dom. E isso não nos torna nem superiores e nem inferiores, mas plenamente aceitos em Deus. Terceiro ponto, então, o que as vitórias de Davi representaram? Primeiro, a segurança política e política e financeira. Segundo, as vitórias de Davi desqualificaram Davi para o restante da comissão. E, por último, somos desafiados a confiar em Deus em meio às nossas próprias batalhas. Davi reconheceu que suas vitórias foram conquistadas pela graça de Deus. Davi, ele sabia disso porque ele sabia que a comissão dele, que o chamado dele, que o propósito dele não poderiam ser cumpridos pela sua própria mão. A prova disso é que a amplitude e a abrangência das vitórias de Davi foram únicas. Nenhum outro rei, nenhum outro comandante de Israel conseguiu o nível de vitórias que Davi conseguiu, nenhum chegou nem próximo. Por quê? Porque aquelas vitórias estavam dentro da comissão de Deus e foram dadas pela graça de Deus. E aí nós aprendemos algo aqui muito fascinante, que a provisão de Deus, ela vem a reboque da comissão. A comissão vem trazendo ali uma carretinha, vem trazendo ali uma carreta para trás, né? Que é a provisão. Ou seja, tudo que precisamos para cumprir a comissão está na própria comissão. Não preciso buscar fora dela. É óbvio que isso vai exigir confiança e esse é o ponto. Nós somos desafiados a confiar em Deus em meio às nossas próprias batalhas. Bom, moral da história aí, já para a gente caminhando para o fim, moral da história é que as vitórias de Davi não foram por acaso ou para engrandecê-lo. As vitórias de Davi não aconteceram como fruto do acaso, nem foram dadas a Davi para o orgulho de Davi.
tudo estava dentro da comissão de Deus para ele, tudo estava dentro da vocação de Deus para ele. Aquilo já estava construído porque fazia parte da comissão do chamado de Davi. E com isso nós podemos aqui até propor uma aplicação, e a aplicação que penso eu seria ideal nesse momento é nos lembrarmos, relembrarmos ou avivarmos no nosso coração a convicção, a verdade de que os que estão em Cristo estão comissionados. Talvez você vai agora para o seu trabalho, para a sua escola, no meio dos seus familiares. Eu não sei qual é as coisas que você vai ter que fazer hoje, mas lembre-se sempre que aqueles que estão em Cristo estão vivendo já dentro do propósito, dentro do chamado. Não precisam se preocupar com isso. E também não precisam se preocupar com a provisão, porque aquele que comissiona é o mesmo, que supre é o mesmo, que provisiona, e isso a gente vai ver em toda a Bíblia. Tá certo, meu povo? Bom, acho que podemos orar. Queria convidar você, se você está comigo, se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração por esta palavra. Querido Deus, Pai de amor e graça, Deus de bondade, misericórdia e amor. Senhor, nós queremos primeiro agradecer ao Senhor, porque em todo tempo nós temos visto a boa mão do Senhor, nos comissionando, provisionando aquilo que precisamos e nos dirigindo. Muitas vezes não faz sentido, muitas vezes vamos questionar, mas isso é só demonstração de que o nosso coração é corrupto e que se afasta do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, e nos dá a Tua graça para que possamos viver a Tua vontade em todo o tempo. Assim oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que amanhã nós não nos encontraremos aqui. Amanhã é feriado, né, de finados. Então amanhã nós não teremos aqui o nosso devocional. Retornamos agora na quinta-feira, tá bom? Deus abençoe. Ótima terça-feira para vocês. Um excelente feriado. Fiquem com Deus.